Graça e paz. Queridos em Cristo Jesus, amém? Vamos lá estudar a Bíblia hoje? Hoje nós vamos estudar o capítulo 8 de 1 Reis, que vai mostrar para nós a conclusão da construção do templo de Salomão. É assim que ele é chamado, né? Assim que ele é conhecido, Templo de Salomão. Então congregou Salomão as autoridades de Israel e todos os chefes das tribos, os chefes das famílias paternas dentre os filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. Vieram todas as autoridades de Israel e os sacerdotes alcançaram a arca do Senhor. Os sacerdotes alçaram a arca do Senhor e a levaram para cima e a tenda da congregação com todos os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e os levitas trouxeram-nas para cima, e o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se juntaram a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que não se podiam contar, nem numerar pela sua multidão. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e cobriram por cima a arca e suas varas. As varas sobressaíam tanto que as suas pontas se viam desde um santuário diante do Santo dos Santos, mas de fora não se viam. Ali estão até o dia de hoje. Na arca nada havia, senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem eles daquela região, da terra do Egito. Saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, pois a glória do Senhor enchera o templo do Senhor. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria numa nuvem escura. Certamente te edifiquei um templo para a morada, para que a tua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, enquanto se mantinha em pé, e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pela sua mão cumpriu, dizendo: desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome, mas escolhi a Davi para que presidisse sobre o meu povo Israel. Ora, Davi meu pai propusera em seu coração construir um templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel. O Senhor, porém, disse a Davi meu pai: por que propuseste no teu coração construir um templo ao meu nome? Bem fizeste em propor no teu coração. Todavia, tu não o construirás, mas teu filho, que sairá de teus lombos, construirá um templo ao meu nome. Assim confirmou o Senhor sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi meu pai e me assentei no trono de Israel, como falou o Senhor, e construí um templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Ali constituí lugar para a arca em que está a aliança que o Senhor fez com nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para os céus e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu em cima dos céus, nem debaixo da terra, que guardas a aliança e a benevolência para com seus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Cumpriste com o teu servo Davi meu pai o que prometeste, com a tua boca o declaraste, com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Agora, ó Senhor Deus de Israel, faze a teu servo Davi meu pai o que lhe prometeste, dizendo: não te faltará sucessor diante de ti que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi meu pai. Na verdade, porém, habitaria Deus na terra? Os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos um templo que te construí. Atenta para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus,
para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti. Que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre este templo, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali para ouvires a oração que o teu servo faz neste lugar. Ouve a súplica do teu servo e do teu povo Israel quando orarem neste lugar. Sim, ouve tu no lugar da tua habitação nos céus. Ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próprio próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve tu dos céus e age. Julga-os a teus servos, condenando o culpado, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, retribuindo-lhe segundo a sua justiça. Quando teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, se converter a ti, confessar o teu nome e orar e suplicar a ti neste tempo, ouve tu dos céus e perdoa o pecado do teu povo Israel e faze-o voltar à terra que deste a seus pais. Quando os céus se fecharem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e orar neste lugar, confessar o teu nome e se converter dos teus pecados, havendo tu afligido, ouve tu dos céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem e dá chuva na tua terra, que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver crestamento, ou ferrugem, gafanhoto, ou lagarta, quando o seu inimigo o cercar na terra das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para este templo, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e age e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias de que viverem na terra que deste a nossos pais. Também ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, que vier de terras remotas por amor do teu nome, pois ouvirão do teu grande nome, da tua forte mão e do teu braço estendido, e orar voltado para este templo, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, e faz conforme tudo que o estrangeiro a te clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo Israel, e para saberem que pelo teu nome é chamado este templo que construí. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho, porque o enviares, e orar ao Senhor, voltado para esta cidade que tu elegeste, e para este templo que construiu o teu nome, ouve então dos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça. Quando os teus servos pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos dos inimigos, a fim de os levarem cativos à terra do inimigo, distante ou perto, e na terra para onde forem levados cativos, caírem em si e se converterem, e na terra de seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos perversamente, procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração, de toda a sua alma, na terra dos seus inimigos que os levaram cativos, e orarem a ti, voltados para a sua terra que deste a seus pais, para esta cidade que elegeste, para este templo que construiu o teu nome, ouve então dos céus, lugar da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houver cometido contra ti, e dá-lhe misericórdia da parte dos que os levaram cativos, para que se compadeçam deles. Pois são o teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos à súplica dos teus servos e à súplica do teu povo Israel, a fim de o ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra para serem a tua herança, como disseste por intermédio de Moisés teu servo, quando tiraste nossos pais do Egito. Acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, levantou-se de diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disseste.
Nenhuma só palavra falhou de todas as belas palavras que falou por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor, o nosso Deus, seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe, mas incline a si o nosso coração, a fim de andarmos em todos os seus caminhos, guardarmos os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, que ordenou a nossos pais. Que estas minhas palavras, como que supliquei perante o Senhor, estejam perto, diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que faça a Ele justiça ao seu servo e ao seu povo Israel, como cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e não há outro. Seja o nosso coração completamente leal para com o Senhor, o nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Então, o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios perante a face do Senhor. Ofereceu Salomão em sacrifício pacífico, que apresentou ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os filhos de Israel consagraram o templo do Senhor. No mesmo dia, o rei consagrou a parte central do átrio que estava diante do templo do Senhor, e ali preparou os holocaustos e as ofertas com a gordura, as ofertas pacíficas, porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos, as ofertas de cereais e a gordura das ofertas pacíficas. No mesmo tempo, celebrou Salomão a festa e todo Israel com ele, uma grande congregação vinda desde a entrada de Amate, desde o rio do Egito, perante a face do Senhor, nosso Deus, por 7 dias e mais 7 dias, 14 dias ao todo. No 8º dia, despediu o povo. Eles abençoaram o rei e então se foram às suas tendas alegres e de coração contente por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Amém? Que leitura boa. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, por este lindo momento de leitura da sagrada palavra do Senhor, e nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude a meditar nessa palavra maravilhosa. Obrigado mais uma vez, damos toda a honra, toda a glória ao nome do Senhor. Amém. Assim que Salomão terminou de construir, irmãos, o templo, chegou a hora então de colocar os utensílios dentro do templo. Os irmãos leram no capítulo anterior conosco sobre os utensílios do templo. Eu queria muito que os irmãos prestassem atenção no que nós lemos na semana passada e hoje, porque hoje eu vou passar para vocês o vídeo que eu disse, que eu encontrei um vídeo. São muitos vídeos que eles fizeram, as pessoas inteligentes, que sabem usar desenho gráfico, que fizeram, mas eu peguei um melhorzinho, que tinha melhorzinho assim, pequenininho, sem ninguém falando nele, mas mostrando o templo em geral, dava assim, como se você estivesse lá sobrevoando o templo e depois entrasse dentro dele. É lindo, é muito perfeito. Então nós vimos os utensílios do templo no capítulo anterior, e nesse também nós temos a entrada da arca, né? Tem as colunas, os capitéis, as redes, as romãs, o mar de vidro, 12 bois, tudo isso no capítulo anterior, tá, irmãos? 10 bases para 10 pias mesmo, com bojo e tal, só que elas com roda, era igual uma carroça, nós vamos ver no vídeo. Nós vimos também, ele fez bacias, fez pás, fez cadeiras, tudo isso nós vamos ver na visão que dá o filme para nós. O altar do incenso, né, tem a mesa dos pães, da preposição, tem os castiçais, flores que desenhadas na parede, né, perto das colunas internas, taças, as bacias, as dobradiças, tudo isso, irmãos, feito de metal, de madeira. O que era de pedra foi coberto de madeira, e o que era de metal foi feito de ouro e foi feito de bronze. É um desenho muito bonito. Então o que é que você imagina lá? As paredes, por fora a pedra, por dentro parede coberta de madeira, de cedro. Essa visão, para que os irmãos, na hora que vê o filminho, você vai ver exatamente o que a pessoa fez. Então, assim que ele terminou a construção, chegou a hora então dele levar lá para dentro os utensílios. A Bíblia, claro, a Bíblia dá ênfase no que estava dentro do templo, que era mais importante entre todos os utensílios. Nós vimos lá flores, taças, bacias, muita coisa, castiçais. Mas os irmãos têm que lembrar que tem uma coisa que era um utensílio lá dentro, que era muito, muito importante para Israel,
e é até os dias de hoje, apesar que eles não têm essa peça a mais. O que era? O que era mais importante que foi colocar lá dentro? Exatamente, que é o tema do nosso capítulo. É a arca. E ela ia ficar, irmãos, no lugar mais interior do templo. Tem o pátio, né, o lugar santo, e mais no fundo o Santo dos Santos. Era lá que a arca ia ficar. A arca, nós lemos neste capítulo que o posicionamento dela qual que era. A arca era uma arca mesmo, né, um baúzinho. E em cima desse baú tinha 2 querubins, com as suas asas ficavam assim, uma para o lado da outra. Essa arca, ela tinha uma argolas onde eles esfiravam as varas, né, os varões, para poder carregar a arca. E, enfim, e a gente sabe que ela ficava lá no fundo, no lugar guardado, central, porém bem no fundo, e que ao lado dessa arca, nós acabamos de ler, tinha também 2 querubins muito grandes, altos, mas muito altos, e as asas deles se cobriam, fazendo como se fosse um teto em cima da arca. Ali ficava, ali não se tinha acesso, só o sumo sacerdote, né, que tinha acesso àquele lugar. Então, essa arca, irmãos, foi para que ela fosse colocada no lugar. Salomão convidou todo Israel, e em especial as autoridades, os chefes das tribos, das famílias paternas de Israel, chamou todos eles para esse momento em que a arca seria depositada definitivamente no seu lugar. A arca já não ia mais andar no meio do povo de Israel, na tenda, como foi durante todos os anos de peregrinação no deserto. Agora a arca ia ter um repouso, um lugar fixo. Quando Israel quisesse cultuar diante do Senhor, diante da arca que representava a presença de Deus, era só ir lá no templo, estava lá no lugarzinho determinado em Israel, né? Só, irmãos, que um detalhe importante que a Bíblia registra, é que dessa vez, Salomão teve o cuidado na hora de transferir a arca, porque a Bíblia registra em 2 Samuel 6, 5, 9, que teve um pequeno desastre na hora que eles estavam carregando a arca. Vamos ler lá para os irmãos ver? Tanto que eu coloquei assim, porém, Salomão teve o cuidado de fazer a transferência da arca dentro dos padrões de Deus, porque a gente não gosta de padrão, a gente não gosta de respeito. Tem gente que acha que isso aqui é um pedaço de um altarzinho de aço, que é coberto aí com madeira e carpete, e qualquer um pode subir aqui. As pessoas têm que entender, e o relacionar-se com Deus nas coisas materiais exige respeito, é igual a ceia. Eu digo direto na ceia. A ceia é um pedaço de pão comprado na padaria e um pouquinho de suco de uva comprado lá no mercado. Mas a Bíblia relata para nós que no momento que nós estamos no evento Ceia do Senhor, aquilo vai além de um simples pedaço de pão e um pedaço de suco de uva. Ali chega a dizer, Paulo escreveu aos Coríntios, que por causa do pecado deles é que tinha muitos doentes e muitos que já morreram por causa de comer aquele pão indignamente. Como pode um pão comprado na padaria, irmãos, servir de maldição se você comer indignamente? É porque existe um valor espiritual em torno daquilo que é material. O pão e o suco comprado no mercado, na hora da ceia, é muito mais do que um pão comprado no mercado. Ele é, na verdade, a representação do corpo de Jesus Cristo que foi maltratado na cruz do Calvário. É aí que entra o problema. O mesmo pão comprado lá não tem nada a ver, mas na ceia, então a gente precisa aprender a respeitar os valores espirituais até nas coisas materiais. É igual a Bíblia Sagrada. Você tem que encarar esse livro como um livro qualquer escrito numa gráfica. Talvez o camarada que escreveu lá, que trabalhou na gráfica, seja um tremendo mundano. Mas a partir do momento, irmãos, que eu entendo o que eu estou lendo, o que está escrito aqui, existem valores espirituais. É por isso que tem gente que é abençoada e tem outros que não são, lendo a mesma Bíblia. Por que será? Porque quem olha para isso e dá o devido valor espiritual, isso aqui deixa de ser simples palavra e passa a ser a palavra de Deus que não volta vazia e prospera. Está vendo, queridos? É isso que eu fiz questão de deixar ali para os irmãos notarem que dessa vez então Salomão, certamente Salomão sabia, né, dessa história, né, de que o povo de Israel havia aprendido lá atrás. Segundo Samuel 6, 5, 9, vai mostrar para nós o evento, né, que deu errado, né, não deu muito certo transferir a arca e pensar que era um objeto qualquer, né. Diz assim, segundo Samuel 6, 5, 9, Davi e todos os israelitas alegraram-se perante o Senhor com todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos.
E quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Ou seja, o que eu quis dizer? Que agora, na hora de trazer a arca para dentro do templo, Salomão teve o cuidado de fazê-lo dentro dos padrões de Deus, porque ele sabia, e está registrado para nós, que quando esse homem foi fazer uma boa ação, Uzá foi fazer uma boa ação, o boi tropeçou, a arca ia tombar, Uzá meteu a mão, segurou, uma boa obra, uma boa ação. Por isso que a gente tem que entender que nem toda boa ação, irmãos, ela pode ser dentro do padrão de Deus. A Bíblia é muito boa da gente estudar. Então nem tudo que é bom aos olhos dos homens é bom e aceitável aos olhos de Deus. Eu acho bonito quando Paulo falou: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Lícito é o quê? Aquilo que é permitido pela lei, aquilo que se pode fazer. Então ele diz assim: tudo é permitido pela lei, tudo é permitido fazer, mas nem tudo me convém. Então não justifica eu andar fazendo certas coisas e dizer: ah, mas não tem nada a ver. Pode ser que não tenha nada a ver aos olhos dos homens, mas e aos olhos de Deus? Tem alguma coisa a ver? Então a gente precisa de aprender os padrões de Deus, irmãos. Presta atenção, padrões de Deus. Aquilo que Deus, que é agradável a Deus, aquilo que Deus quer que você faça, e aquilo que Deus apenas permite, por causa da sua infinita misericórdia, fazer. E aqui, nem é questão de trazer o templo, estava muito bem definido que só os sacerdotes e os levitas é que poderiam ter acesso a esses utensílios, eu vou chamar de hiper sagrados. Vocês vão ver que o desenho da arca lá mostra as argolas que Deus mandou, né, que fosse feito para enfiar lá a vara, onde se segurava na vara para poder conduzir a arca. Então, assim, isso é muito sério. A gente precisa aprender a respeitar a coisa sagrada. É por isso que eu tenho falado, desde que aniversário da igreja que a gente virou para o lado de cá, o púlpitozinho, eu tenho falado muito sobre o respeito ao lugar chamado igreja, chamado templo. Tem que respeitar, querido. Não dá para a gente não respeitar. É por isso que Deus não se manifesta com grande poder e glória dentro desse ambiente quadrado que a gente tem aqui e outros, porque virou de fato um lugar qualquer, menosprezado, né? Sem nenhum princípio de regra. E aí Deus não é assim que Deus age. Deus não vai mudar só porque eu acho que as coisas têm que mudar. Não, vai ser a mesma coisa sempre e vai continuar. É assim que Deus age. Então, padrão, Deus age dentro de padrão. Isso a gente precisa aprender. Então, queridos, aí o que ele faz? Ele faz direitinho, preocupado, né? Porque ele viu, opa, é assim que tem que ser feito. Então a Bíblia vai mostrar para nós, chamou, né? Congregou todas as autoridades, verso 3, vieram todas as autoridades de Israel e os sacerdotes alçaram a arca do Senhor. Veja bem, versículo 3 foi assim: vieram todas as autoridades, vírgula, e os sacerdotes alçaram a arca do Senhor. Os sacerdotes levantaram, né, a arca e levaram a arca até o seu lugar. E isso, irmãos, eu fiz questão de colocar que a cerimônia foi acompanhada de muito louvor, mas muito louvor mesmo, muito sacrifício. O livro lá na frente vai colocar os detalhes. Foi muito sacrifício, foi muita oferta, muito louvor. Foi de fato, irmãos, algo tão grande que agradou ao Senhor Deus. E a Bíblia chega a dizer para nós que ele agradou tanto que a presença do Senhor ali numa nuvem de fumaça tornou difícil qualquer atividade humana dentro do templo, e eles tiveram que retirar. Os sacerdotes tiveram que esperar que aquela fumaça, aquela nuvem, né, se retirasse do lugar por causa da presença de Deus. Isso está cá no versículo 10 e 11. Saindo o sacerdote do santuário, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de modo, está vendo, que os sacerdotes não podiam ficar em pé para ministrar por causa da nuvem, pois a glória do Senhor enchera o templo do Senhor. Então assim foi como Deus respondeu a ação deles de levarem a arca e a forma como foi levada. A Bíblia relata em outros capítulos, né, em outros lugares, a questão dos louvores, dos sacrifícios, e eu deixei aí para nós 2 Crônicas, que está um pouco para frente. Eu coloquei 2 Crônicas 5, 11 e 14, que dá um dos registros, porque depois nós vamos ver em Crônicas tudo isso repetido, né? Vai estar repetido para nós detalhes da arca sendo levada, Salomão dedicando o templo, a dedicação do templo, tudo isso nós vamos ver em Crônicas. Por quê? Porque nós estamos estudando reis, os escritos dos reis. Lá na fé nós vamos ler as crônicas
dos atos do rei. É a mesma coisa de a gente escrever as crônicas de hoje e viver isso aqui agora. E aí daqui a 5, 10, 15, 20 anos, alguém que escreveu essas crônicas, vão lê-las lá e vai lê-las com detalhes. É isso que nós vamos encontrar nos livros de crônicas. Segundo Crônicas 5, 11 a 14, vai dizer assim: então, isso é da arca, tá, irmãos, sendo levada para o templo. Então os sacerdotes retiraram do santuário. Todos os sacerdotes que se achavam presentes se tinham consagrado sem observarem a ordem das suas turmas. Todos os levitas, olha o grupo, que eram músicos, Asaf, Emã, Gedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com alaúdes, com harpas, estavam em pé ao oriente do altar, e com eles 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Os trombeteiros e os cantores juntaram-se em uníssono. Juntaram em uníssono, o irmão sabe o que é. É no mesmo som, todo mundo cantando junto, a mesma coisa, tá, irmãos? O irmão Hélio, que é músico, sabe disso. Aí, como uma só voz, todo mundo tocando e cantando numa só voz, tudo igualzinho, não tinha aquele negócio de um faz uma coisa, faz outra. Esses floreios que a gente vê, era uníssono, todo mundo junto. E aí continua dizendo, como uma só voz, para louvar ao Senhor e render graças. Olha bem, acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos, ergueram a voz em louvor ao Senhor e cantaram. Tá vendo? Então aí é uma cena da consagração que não está em Reis. Essa não está, é a Crônicas que está detalhando. E eles cantaram o seguinte: Ele é bom, seu amor dura para sempre. Aí diz a Bíblia, então o templo do Senhor se encheu de uma nuvem. É o que nós não lemos lá, então por isso que eu coloquei aqui, para os irmãos juntarem o texto do acontecimento com isso. Foi aí, a nuvem do Senhor não encheu do nada não. Quando eles fizeram isso tudo, tocaram, cantaram, sacerdotes, tudo vestido de branco, linho fino, escrito como nós acabamos de ler, aí é que a glória do Senhor encheu o templo. E o 14, e os sacerdotes já não podiam mais ficar de pé para ministrarem, por causa da nuvem, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Tá, irmãos? Só para os irmãos entenderem que é isso que aconteceu. Eu só adiantei, porque não dava para a gente ver isso, porque não está registrado no nosso texto de hoje, mas é um detalhe importante, tá bom? O que vai acontecer então? Aí é que a gente vai chegar no ponto já da segunda parte do nosso texto, que vai mostrar para nós que Salomão vai se colocar de pé, tá? Salomão vai se colocar de pé e vai abençoar o povo. Verso 12 ao 21 vai mostrar. Então, disse Salomão ao Senhor, e ele declarou, né, tudo que o Senhor havia dito, né, e enfim, ele vai estar de pé nessa primeira vez que ele vai abençoar. Verso 14, então o rei virou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, enquanto se mantinha em pé. Então ele vai, na sequência, né, depois que todo aquele evento aconteceu, da glória do Senhor se manifestar, aceitando o louvor e tudo que Israel oferecia, ele se coloca de pé, vira para o povo e abençoa. E essa foi a próxima atitude. E ao final, nós vamos ver que ele, ajoelhado de frente para o altar, ele faz uma outra oração, que é a partir do versículo 22, essa primeira ele abençoa o povo, e ele vai fazer essa oração longa, bonita. Nesta oração, ele vai pedir que Deus agora habite naquele templo feito lá por mãos de homens, apesar que Deus disse que não habitaria, mas que Deus habitasse de tal maneira, que em qualquer lugar do mundo, que alguém clamasse ao Deus de Israel, virado para aquele templo, olhando para aquele tempo, se não pudesse ir até Israel, mesmo se a pessoa estivesse cativa em outro país, outra nação, se ela virasse para aquele tempo e orasse, qualquer oração que se fizesse, para vencer guerra, para vencer qualquer falta, fome, doença, qualquer oração que se fizesse voltar para aquele lugar, que na verdade existe um pedacinho dele até hoje, que são os muros o muro das lamentações, que tudo indica que é parte daquele muro que nós vamos ver ali no filminho. Então ele faz essa oração longa, muito bonita, é uma das orações mais bonitas, irmãos, que eu encontro na Bíblia, e oração muito direta. Ele estava ali exaltando Deus e pedindo a Deus que quem focasse para aquela direção, para aquele lugar, orasse ao Senhor, que o Senhor pudesse ouvir e pudesse abençoar. Só que aí ele vai fazer uma outra oração, essa outra oração que ele faz, consagrando,
Ele já não está mais do mesmo jeito, irmãos, agora está de joelho. Olha bem, aí essa oração vai terminando, quando chega no verso 54, diz assim: acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, e estando de joelhos e com as mãos estendidas para o altar, levantou-se de diante do Senhor. Olha bem, ele fez uma primeira oração abençoando o povo, e depois ele fez uma outra oração dedicatória, pedindo a Deus que Deus pudesse estar ali naquele tempo para abençoar. Aí ele abençoou o povo outra vez, porque na sequência vai ser isso que vai acontecer, e ele está de joelho. Ele oferece depois a Deus muitos holocaustos, muitas ofertas, e consagra a parte central do templo. Ao todo, foram 14 dias, a Bíblia relata no versículo 65. E ao final destes últimos sete dias, foram 7, depois mais 7. Aí no final desses 7 dias, a Bíblia diz que no 8º dia, ele despede o povo, eles abençoam Salomão e todos vão para suas tendas, para suas casas com o coração alegre. Para você só gravar isso, que era 7 mais 7, diz assim o versículo 65. No mesmo tempo celebrou Salomão a festa e todo Israel com ele. Uma grande congregação, vinda desde a entrada de Amate, desde o rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus, por 7 dias e mais 7 dias, 14 dias ao todo. E no 8º dia, ou seja, no 8º dia, na verdade, é qual dia? É o 15º, tá? Porque foi 7 dias, mais 7 dias. E no final, ao 8º, que na verdade era o que estava fechando, depois de 7 com 7, 14, fechando fechou o 14º dia, quando chegou o 15º, que na verdade aqui está escrito, por isso que eu voltei aqui, porque às vezes a Bíblia é o seguinte, se você pegar a Bíblia e não ler o que está escrito antes e depois, você se confunde, tá? Então se você pega aqui e fala, no 8º dia, você vai falar, opa, foram 7 dias de festa. Sim, foram 7, e depois mais 7. Aí quando concluiu o 7º dia, exatamente, o 8º do 2º período, que na verdade era o 15º dia de festa, mas a Bíblia registrou 7, depois mais 7, isso porque, irmãos, para Israel, o 7 era significativo, e é até o dia de hoje, assim como a Bíblia mostra para nós, 6 dias trabalharás, e no 7º descansará, porque Deus em 6 dias fez a sua obra, no 7º dia descansou. Israel até o dia de hoje, o judeu ortodoxo, o judeu religioso, ele guarda o 7º dia como descanso, dia de descanso. Para ele é muito significativo. Então aí ele despede o povo e ele é abençoado pelo povo de Israel. Ou seja, está escrito isto, o povo abençoou Salomão. Diz, no 8º dia, despediu o povo. Eles abençoaram o rei, está vendo? É o povo que abençoou. Ficou tão feliz e o povo abençoou o rei. E então se foram para suas tendas, alegres, de coração contente, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi, seu servo, e a Israel, o seu povo. Amém, queridos? Aí então a gente conclui esse texto, e eu quero passar para vocês um pequeno filme, mas pequeno mesmo, como eu disse, tá? Amém, queridos? Deus te abençoe, te guarda, foi bom a gente, até aqui ver essa parte bonita, e vamos seguir em frente com nossos estudos, para a honra e glória do nome do nosso bom Deus. Oremos. Muito obrigado, Deus, eu te agradeço mais uma vez pelo privilégio de nós podermos estudar a Tua Palavra, e hoje ver, meu Pai, esse momento lindo da Arca do Senhor sendo levada para o templo, mas sabemos, ó Deus, que o povo de Israel vai pecar, essa arca vai sair e vai ser levada cativa, mas sabemos que a presença do Senhor não está presa a um objeto e nem a um lugar. O Senhor está aqui no nosso meio, aí o Senhor sempre estará. Ó Deus, mesmo que nós venhamos a desviar, a pecar contra o Senhor vai estar. O Senhor sempre está, o Senhor é Deus onipresente. E eu te agradeço muito. Que o Senhor nos ajude, Pai, a também cultivar a presença do Senhor junto conosco na nossa vida diária, em todo o tempo, e desejar ardentemente ver a glória de Israel, ver, Senhor, a nova Jerusalém, poder contemplar o Senhor no Teu santuário, sentado no Teu trono, regendo todos e todas as coisas. Obrigado, nós reconhecemos só o Senhor é Deus, não há outro Deus além de Ti, e pedimos que o Senhor não se afaste de nós, tenha misericórdia, Pai, não nos desampare, que a Tua presença seja abundante sobre nós a cada dia, sobre a nossa família. Obrigado mais uma vez, te agradeço e peço que nos leve em paz, guardados pela Tua mão poderosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.